Olá, crianças! Agora vamos conferir a nossa atividade de matemática. Página 93, primeira questão. Lembrando que a coordenada inicia do eixo horizontal, que são as colunas, e depois o eixo vertical, que são as linhas. Então, a letra A, você deveria ter desenhado uma bolinha na coluna B, linha 5. Letra B, a resposta é coluna C, linha 3. A letra C, coluna I, linha 7. A letra D, coluna H, linha 2. Na letra E, você desenhou um triângulo na coluna D, linha 6. E na letra F, você desenhou um quadrado na coluna E, linha 1. Agora vamos para a página 94, a segunda questão. Você está vendo aqui a malha quadriculada. E a letra A está pedindo para você escrever as coordenadas dos pontos B, C, D, E e F. Então, observe a malha quadriculada. Você vê que o ponto B está na coluna 2, linha 6. O ponto C está na coluna 7, linha 8. O ponto D está na coluna 3, linha 1. O ponto E está na coluna 8,2 e F está na coluna 1,9. Como você pode conferir agora. Agora marque na malha os pontos G, que é a coluna 0 e a linha 2. Então, você pode conferir na malha, certo? Agora vamos ver o ponto H, que está em coluna 7 e a linha 0. Confira aí. O ponto I, que está na coluna 4 e a linha 7. E o ponto J, que está na coluna 9 e a linha 5. Confira aí se está tudo certinho. A terceira questão, ela indica que você vai utilizar a rosa dos ventos para poder conseguir responder, né? Então, já tem um percurso traçado, onde diz que alguém andou 4 quadras para o norte, seguiu 3 quadras para o leste e chegou ao ponto B. Em seguida, andou 2 quadras para o norte, seguiu 5 quadras para o leste até chegar ao ponto C. Agora você escreve as instruções para ela fazer o caminho indicado pelo ponto verde. E você deve colocar a seguinte orientação: andar 3 quadras para o leste, seguir 4 quadras para o norte e chegar ao ponto B. Seguir 5 quadras para o leste e prosseguir 2 quadras para o norte até chegar ao ponto C. Página 95, quarta questão. Observe a seguir parte da cidade do Rio Branco, no Acre. Mateus andou do ponto A até o ponto B. Então, veja as coordenadas para se fazer esse trajeto. Ele seguiu em frente pela Avenida Brasil até chegar à Avenida Getúlio Vargas e virou à direita. Seguiu pela Avenida Getúlio Vargas e virou na primeira rua à direita até encontrar a Avenida Ceará. Então, nesse tipo de percurso, você se coloca no lugar daquela pessoa que está fazendo para você se direcionar para a direita ou para a esquerda de forma correta. Agora vamos responder a quinta questão. Letra A pergunta quais são as coordenadas dos pontos correspondentes aos vértices do quadrado. Lembrando que os vértices são os pontos de encontro das arestas. Então, vamos iniciar pelo vértice A. O vértice A
está na coluna 2, linha 5. O vértice B, coluna 5, linha 2. O vértice C, coluna 8, linha 5. E o vértice D está na coluna 5, linha 8. Quais as coordenadas que indicam o centro do quadrado? O centro. Lá, se você fosse traçar um pontinho lá na parte do meio do quadrado, você marcaria coluna 5, linha 5. Confira a sua resposta. Página 96, primeira questão. Você vê aí alguns sólidos geométricos. Letra A pede para você marcar X naquelas que tem todas as superfícies planas. Então, você lembra que nós já estudamos que é o sólido A, C, D e E. A letra B pergunta: quais desses sólidos podem ser chamados de prismas? Então, você responde que é o sólido C, D e E. Por quê? Porque eles têm duas bases poligonais e faces laterais paralelas. A outra pergunta: quais desses sólidos podem ser chamados de paralelepípedos? E você responde que é o C, que é o paralelepípedo chamado mesmo, e o D, que é o cubo. O cubo pode ser chamado de paralelepípedo porque possui 6 faces quadradas. Página 97, segunda questão, pede que você desenhe um quadrilátero, que é um polígono de 4 lados, e que ele tenha todos os lados com a mesma medida. Então, você pensaria logo em um quadrado. Porém, diz que os ângulos internos não são retos. Então, já não pode ser um quadrado. Então, você vai agora para a opção losango. Então, qual quadrilátero você deveria desenhar? O losango. Porque se você observar os ângulos dele, não dá para formar ângulo reto. Então, a resposta da letra B é porque os 4 ângulos internos não podem ser retos. O losango não dá ângulo reto em seus ângulos internos. Agora, a terceira questão fala do poliedro de 12 faces, que é o dodecaedro. Qual é o número de arestas? Explique como você calculou. O dodecaedro, ele tem 12 faces e cada face tem 5 arestas. Então, calcule 5 vezes 12, dá 60. Mas você lembra que uma face, uma aresta, ela liga duas faces. Então, você pega 60 e divide por 2. Você tem como resposta 30 arestas. Agora vamos para a quarta questão. No transferidor a seguir estão indicados 3 ângulos. As aberturas estão nas cores verde, amarela e vermelha. Observe e responda as questões. Quantos graus mede cada um desses ângulos? Então, você pode observar no próprio transferidor que o ângulo verde ele mede 70 graus, o amarelo mede 80 graus e o vermelho mede 30 graus. Quais desses ângulos têm medidas menores que um ângulo reto? Os 3 ângulos, porque todos eles são menores que 90 graus. Observe a posição dos ponteiros no relógio ao lado e responda às questões. O ângulo formado pelos 2 ponteiros indicados em vermelho é maior ou menor que um ângulo reto? Crianças, um ângulo reto ele mede 90 graus e você lembra da posição que ele fica. Então, ele é menor. Se a medida de um ângulo reto é 90 graus, qual é a medida do ângulo indicado no relógio? Então, você pode entender que ele equivale a 60 graus. Continuando na página 98, a sexta questão. O desenho abaixo representa um hexágono correspondente ao trajeto que Bia simulou em um programa de computador, saindo do ponto A, passando pelos pontos B, C, D, E e F e retornando ao ponto A. Então, vamos ao ponto A.
Localize aí no seu livro. E vamos iniciar. Saindo do ponto A, andou em linha reta 5 metros até que chegou ao ponto B. Girou à esquerda 60 graus e seguiu em linha reta 5 metros até o ponto C. Girou à esquerda 60 graus e saiu em linha reta 5 metros até o ponto D. Girou à esquerda 60 graus e seguiu em linha reta 5 metros até o ponto E. Girou à esquerda 60 graus e seguiu em linha reta 5 metros até o ponto F. Girou à esquerda 60 graus e seguiu em linha reta 5 metros até o ponto A. Então, aí você viu o tamanho de cada segmento de reta desse polígono. Você viu a medida dos ângulos externos, que são os ângulos que ficam do lado de fora do polígono, certo? E você viu um percurso completo feito por Bia. Vamos para a 7ª questão. Junte-se a um colega para fazer uma atividade conforme as instruções que você dará. Seu colega deverá andar no pátio da escola de tal forma que percorra um trajeto triangular, em que todos os lados do triângulo tenham a mesma medida. De um lado para o outro do triângulo, a direção muda em 120 graus, ou seja, seu colega irá girar 120 graus. Para medir esse ângulo, utilize um transferidor. Escreva as instruções a seguir. Crianças, essa questão ela é similar à questão anterior. Então, a única coisa que você vai mudar, você já tem a medida dos graus, que é 120. Então, o ângulo externo vai ser de 120 graus. O formato vai ser triangular. E esse triângulo é um triângulo equilátero, porque todos os lados eles vão ter a mesma medida. Então, a sua resposta será essa. A partir de um ponto, ande 5 passos, gire 120 graus para a direita, ande mais 5 passos, gire novamente 120 graus para a direita e ande mais 5 passos até retornar ao ponto inicial, certo? Então, você viu que a medida dos lados é de 5 passos, os ângulos 120, bem simples assim. Acabamos de corrigir sua atividade de matemática. Nunca esqueça que para aprender melhor é preciso ler, revisar, exercitar e estudar. Até mais!